Localizado no Triângulo Mineiro, o município de Frutal conta com uma população superior a 50 mil habitantes, segundo dados do IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios em 2007. A cidade tem a origem de seu nome nas árvores que cresciam às margens do ribeirão e que produziam frutos conhecidos pela população apenas como frutas. A partir daí, a povoação passou a ser conhecida como Patrimônio do Frutal e depois apenas como Frutal. A cidade já foi rodeada por muito verde e até foi considerada pelo governo do estado como uma das mais arborizadas de Minas Gerais. Hoje, o progresso alterou a imagem que os visitantes encontram ao chegar. Mas Frutal ainda é acolhedora e preserva a tradição de cidades interioranas, tranquilas e pacíficas. Frutal também conta com uma cervejaria e diversos outros investimentos. Agora, a atividade produtiva se volta também para o plantio e cultivo da cana-de-açúcar, um produto que emprega muitas pessoas e que aquece ainda mais a economia do município. Após um dia de trabalho, os frutalenses vão para o seu descanso, observando as luzes que mudam o cenário e embelezam a cidade. Frutal está em franco progresso e cresce também como cidade universitária, com expectativa de um futuro brilhante e promessa de mais qualidade de vida. Entre os destaques que chamam a atenção para Frutal estão as suas belezas naturais. E um desses celeiros de beleza e vida é o Ribeirão Frutal. Mas ele está ameaçado. Mesmo sendo o manancial que abastece a cidade, o Ribeirão Frutal tem sido uma preocupação para o município e para as autoridades ambientais. O curso de água que leva o nome da cidade e é responsável por abastecer a estação de tratamento de água sempre foi agredido. Para muitas pessoas, ainda existe a crença de que a água leva tudo e que descartar material inútil, entulho e lixo próximo à água é algo comum. Até bem pouco tempo, o Ribeirão Frutal recebia os esgotos da cidade que eram despejados a poucos metros do local onde se colhe a água para tratamento. Hoje há lixo, restos de material de construção, agressões à mata ciliar e vários problemas que são causados pelo desenvolvimento desordenado. Durante toda a história da cidade, o Ribeirão Frutal esteve presente, como destaca o historiador Jeová Ferreira, autor do livro Original História de Frutal hoje está diante do problema da água. O Ribeirão Frutal, que é a fonte de abastecimento da estação de tratamento de água da empresa concessionária, ainda é capaz de continuar por alguns anos. Mas é preciso fazer um acompanhamento constante. É o que confirma o gerente de produção da empresa, Leonel Varanda. A Copasa vem realizando o monitoramento através de réguas linimétricas colocadas em pontos estratégicos no Ribeirão Frutal. E o que a gente verifica é que existe uma oscilação na vazão do Ribeirão Frutal, tanto em épocas de estiagem quanto em épocas de chuva, isso em termos sazonais. Ou seja, existe uma flutuação na vazão do Ribeirão Frutal. Mesmo com os meios de comunicação lançando alertas e campanhas frequentes, a maioria dos brasileiros ainda parece não saber das consequências do que faz. Os problemas são graves. Construções invadindo áreas de preservação permanente. Sujeira, lixo,
o assoreamento do leito por causa do desmatamento e outras questões que preocupam as autoridades. O promotor Alan Baena Bertola dos Santos, que responde pela curadoria do meio ambiente na comarca de Frutal, diz que as leis ambientais determinam a proteção de mananciais como o Ribeirão Frutal. Todos os cursos d'água, eles são classificados pela legislação de acordo com as suas propriedades, a pureza, basicamente, da água. Então, essa classificação restringe o uso desse curso d'água, qual a destinação adequada dessa água. Os lançamentos de efluentes não podem alterar a classificação desse curso d'água. Então, a água que é própria para o consumo humano, se um lançamento de um efluente torna essa água imprópria para o consumo humano, esse lançamento é inadequado e, portanto, não pode ser feito. Para isso, os empreendimentos que são instalados e lançam efluentes nos cursos d'água, eles são submetidos a licenciamentos ambientais pelos órgãos competentes, para que seja verificado, dentre outras questões, justamente a adequação dos efluentes que vão ser lançados nesse curso d'água, nesse curso receptor, para que não haja uma alteração da sua classificação, da sua destinação. O promotor diz que Frutal enfrenta problemas com a conservação do meio ambiente, como quase todos os municípios brasileiros. Isso não é um privilégio nefasto de Frutal, digamos assim, apesar da cidade de Frutal ter um vínculo econômico mais efetivo com a agricultura, também atividades urbanas acabam comprometendo os nossos mananciais. Diante do que se vê a cada dia, parece não haver mais esperança para este e outros cursos de água. Os prejuízos para o ambiente não se resumem apenas à menor quantidade de água para fornecimento da população. São centenas de questões que passam principalmente pela educação de jovens e de adultos para que se respeite mais o meio ambiente. Apesar de tudo, a natureza resiste, o ribeirão continua a correr e a vida a seu redor permanece. A ação da presença humana e a poluição vieram para ameaçar esse manancial. A responsabilidade para cuidar desta riqueza natural é de todos, povo e governo. O Ribeirão Frutal, como qualquer outro ribeirão, qualquer outro córrego, precisa de um trabalho de conscientização da população, principalmente a população que mora ali ao lado do ribeirão. Mas a gente vai trabalhar no sentido de fazer com que a população tenha consciência para que, no mínimo, não destrua. O professor Paulo Henrique Costa Corgozinho, pesquisador do Instituto Hidroex, que desenvolve estudos sobre a água, diz que é essencial preservar as nascentes. Uma medida principal de preservação do Ribeirão Frutal passa pela preservação das nascentes. Como o Ribeirão Frutal, a bacia do Ribeirão Frutal está inserida numa área de intensa atividade agrícola, é comum que exista uma perda do ambiente em torno, uma substituição do ambiente natural em torno por atividades como, por exemplo, criação de gado e plantação de cana, plantação de laranja, outros tipos de atividades agropastoris. Isso faz com que ocorra uma agressão, vamos colocar assim, de uma forma não tão enfática, uma agressão contra o ambiente, promovendo uma perda do hábitat natural que pode levar a uma perda da qualidade da água. Para a professora e ecóloga Gersina Aparecida Ângelo, o Ribeirão Frutal recebe muitas agressões que contribuem para a sua degradação. Ele sofre impactos de diferentes maneiras que nós podemos identificar. Desde recebimento de resíduos de agrotóxicos da agricultura, até o impacto da pecuária, mata ciliar totalmente inexistente, a parte de dentro da área urbana, fora da área urbana, lançamento de esgoto in natura, infelizmente, isso não é uma mentira, é um fato real, o esgoto. Esse corpo d'água atualmente está extremamente ameaçado, com assoreamento, com contaminação química. A Copasa, empresa concessionária dos serviços de água e esgoto, desenvolveu há alguns anos um projeto de revitalização e preservação de uma parte do Ribeirão Frutal na Fazenda Matinha. O local apresentava graves erosões e assoreamento, que prejudicava a captação e tratamento de água.
A empresa fez um trabalho de recuperação das matas ciliares neste local para conter a erosão, como conta o proprietário Sebastião da Mata. Você vê que a ramagem da beira do córrego, você pode ver que ela está muito bonita, muito perfeita. E não teve destruição mais de jeito nenhum. A gente está olhando direitinho, onde tem erosão, a gente procura tampar aquela erosão. Zelando direitinho, você tem ele, né? Agora o problema é se deixar acabar, né? O proprietário da Fazenda Matinha afirma que é importante para todos saber conservar a natureza. Hoje em dia o que manda nas beiras de córrego é a mata auxiliar, porque se não tiver ela, desbarranca tudo. Isso aqui tem pororoca, tem pimenta de macaco, tem pombo, tem mangue, isso tudo é da beira de córrego. Tem que deixar a reserva, porque não pode desmatar tudo. É pequenininha minha terra, mas eu tenho que deixar um pedacinho, porque eu não posso acabar com ela tudo. E eu acho que todo mundo tinha que fazer o mesmo. O trabalho teve como base a recuperação de uma área degradada. Então a Copasa, em parceria com o proprietário, fez o reflorestamento da mata ciliar, construiu uma barragem que depois foi desativada, mas para poder favorecer a irrigação hídrica do local, e fez a recuperação, realizou a recuperação ambiental daquele setor. Com isso, além da preservação do meio ambiente, houve o registro do reaparecimento de nascentes na Fazenda Matinha. E, para surpresa de todos, uma dessas nascentes foi classificada, foi identificada como sendo de origem mineral. Foi feita análise em Belo Horizonte, deu mineral. O atendente comercial da Copasa, Adalberto Rodrigues de Menezes Filho, que foi um voluntário na implantação deste projeto, acredita que o meio ambiente deve ser preservado como uma questão essencial à vida humana. Se todas as pessoas estivessem envolvidas, comprometidas nesse sentido, com certeza o nosso manancial estaria bem mais preservado. E creio que os nossos governantes, ONGs, devem estar também direcionadas nesse foco, que é a preservação da natureza, para que a nossa água continue com abundância e com qualidade. Assim como acontece em todo o mundo, ainda há muito a ser feito. E todas as alternativas devem ser consideradas. A vida moderna exige progresso, mas já está muito alto o preço pago pela natureza. Ela é quem nos dá a matéria-prima para tudo o que possuímos e está sendo agredida e destruída com ações impensadas. As imagens convidam para uma reflexão. Frutal é sede de um Instituto Internacional para o Estudo das Águas e isso pode ser a salvação para o Ribeirão Frutal e todas as nossas nascentes. Mas a população não deve ficar de braços cruzados esperando apenas pelo trabalho que será feito pelos cientistas e autoridades. Já há muitas pessoas agindo para salvar o ambiente. Porém, esse exército ainda é pequeno se comparado com aqueles que só enxergam o lucro. Quando se fala em meio ambiente, todo cidadão está envolvido e todo ele, homem, mulher ou criança, deve lutar para conservar o que é de todos. As mudanças acontecem rápido e atualmente são poucos os que se preocupam em conservar um pedaço de verde, deixar um abrigo para os animais selvagens ou evitar a agressão às nascentes e suas matas ciliares. Fatos como a diminuição da quantidade de água, a areia que toma conta do leito e reduz a possibilidade de vida do Ribeirão Frutal devem ser conhecidos por todos, para que cada um faça a sua parte na conservação. O homem modifica o meio ambiente e quando faz isso, também é modificado por ele. É por isso que toda mudança traz um resultado direto, que vem de acordo com o que se fizer na natureza. Diante de todo esse quadro, resta a esperança de que saibamos cuidar de nosso ambiente de agora em diante. E para que todos, desde as novas gerações até cada um de nós, possamos acordar e agir para conservar o ambiente, fica a pergunta: até quando um manancial de vida como esse vai suportar antes de secar?